Porque o dono da verdade é só um, Jesus Cristo. Cansei de ser o dono da verdade, cansei de falar que esse é mais verdadeiro que aquele, que a minha igreja é melhor que aquela, porque todas as igrejas têm seus problemas. E graças a Deus, onde tem ser humano tem problema, por isso que nós somos chamados para ser pastores de ovelhas. Entendeu? Cansei. Cansei de falarem dos neopentecostais, dos pentecostais, dos tradicionais, né, se são frios ou se são quentes. São todos irmãos. Cada um com a sua imperfeição. No mundo a gente passa por aflições. Nós somos perseguidos, nós somos mal falados, mas nós temos que abençoar e não amaldiçoar. E o terceiro inimigo, ele está lá em 1 Pedro 5,8, de uma maneira simbólica, figurativa, mas bem impactante. Primeira Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, vamos começar lá no versículo 5 para vocês verem alguns dos métodos que o inimigo usa para te devorar. Ele vai te devorando sem você perceber. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Quando o jovem não é submisso, o inimigo vai devorando. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade. Quando eu não consigo, no relacionamento com meu irmão, ser humilde, o inimigo está devorando. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ou seja, quando num relacionamento eu sou soberbo com outro, eu estou fora da graça de Deus. Eu acho, querido, que a gente devia parar para refletir isso. É muito pesado estar fora da graça de Deus. A nossa vida toda tem que ser debaixo da graça. Quando eu penso em fora da graça de Deus, eu lembro daquele jovem que Paulo entregou para Satanás, lá em 1 Coríntios, para poder ser tratado do pecado de ter se deitado com a sua madrasta. Ou seja, ele foi expulso da igreja, ele foi entregue a Satanás, ele estava fora da graça de Deus. Viver fora da graça de Deus é estar sujeito à carne, ao mundo, ao diabo, a toda a opressão maligna. Então ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ou seja, quando eu não sou humilde, o diabo vai me devorando. Porque ele se alimenta da soberba, porque ele é soberbo também desde o princípio. Ele não queria ser o primeiro entre os anjos, ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro. Houve um momento na vida de Adão, que quando ele deu ouvidos para a serpente, ele desenvolveu o sentimento de que ser imagem e semelhança, imperfeição de Deus não servia. Ele queria ser o primeiro. Ele queria ser Deus. Isso é a soberba. Isso é a soberba. Isso é não aceitar se humilhar, ou seja, é quando eu não consigo estar debaixo da liderança. É quando eu não consigo aceitar confrontação. É quando alguém vem confrontar algo do meu caráter e eu tenho uma justificativa. Uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias é: sem justificativa. Para de justificar quando você for confrontado. Assume o seu erro e pronto. Você pode dar todas as justificativas do mundo, mas o erro permanece.
E aí? O erro continua. E o leão continua rugindo. Quando você errou e você quer justificar, porque o leão continua rugindo. Ele continua devorando, ele continua se alimentando. E ainda diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é uma das maiores fontes de alimentação do leão que ruge. Né? Porque o que é ser ansioso? Ser ansioso é não confiar em Deus. Isso é ser ansioso. Pensa bem aí no seu lugar agora. Vamos fazer um exercício. Pensa em coisas que geram ansiedade no seu coração. Feche os seus olhos e pense nisso. Pense em coisas que geram ansiedade no seu coração. Todos nós temos coisas que geram ansiedade no nosso coração. E agora pense em quem é o seu Deus. Você pensou nas coisas que geram ansiedade no seu coração. Agora pense em quem é o seu Deus. Quem é seu Deus? Quem é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Quem é o seu Deus? E agora me responde se há possibilidade de, diante dessa esplendorosa e magnífica descrição que você mesmo deu de Deus, se é possível ser ansioso. Na mente de muitas pessoas pode ter vindo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é soberano, que Ele cuida, que Ele é justo. Amém? Mas então por que eu sou ansioso? Porque ser ansioso é não acreditar na soberania de Deus. É não acreditar que Deus controla todas as coisas. É não acreditar que Deus está olhando por você. Eu me lembro de quando eu comecei o relacionamento com a minha esposa. Ainda não havia corte. E eu gostava muito dela. Hoje gosto mais. Ontem ela me perguntou, você me ama de verdade? Mulher é assim, né? Fica perguntando sempre, né? Você me ama de verdade? Eu falei assim, amo. E ela, mas de verdade mesmo? Eu falei assim, Tatiana, já falei, te amo de verdade. Não, mas você me ama igual você me amava? Eu falei assim, eu amo mais hoje. Ela, por que você me ama mais hoje? Porque hoje nós convivemos cada vez mais um com o outro. Mas, querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a ansiedade, ela vai afastando a gente. Ela vai colocando medo na gente. Ela vai deformando a visão que nós temos de Deus. Ela vai deformando. Né? Deus, Ele não é obrigado a te curar de todas as doenças. Ele não é obrigado a te dar o carro do ano. Ele não é obrigado a responder a todas as suas orações. Mas você, como cristão, você tem o dever de dizer, louvado seja Deus. Porque louvado seja Deus, porque Ele não deu. Se Ele não deu tudo é porque aquilo podia te tirar do caminho. Quando meu pai faleceu, eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor levou meu pai 10 dias só que ele havia aceitado Jesus? E a resposta de Deus um dia veio para mim. Meu pai, no dia seguinte, a morte dele, ele ia dar entrada em um negócio, em que ele ia ganhar muito dinheiro. E o meu pai tinha muito problema com dinheiro. Muito. Ele ia ganhar muito dinheiro, não era pouco dinheiro. E talvez aquele dinheiro ia tomar o lugar de Deus outra vez na vida dele. E Deus decidiu levar ele. Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tomou. Né? Como um ladrão da cruz, ele está lá nas alegrias do céu antes de nós. E então, queridos, nós precisamos ter essa tranquilidade no nosso coração. Para que o leão que ruge,
não tenha lugar nas nossas vidas. Amém? O inimigo número 1, então, o mundo. Nós já vamos relaxar com uma historinha. Eu não sei se vocês vão relaxar, eu sempre choro. Vou tentar controlar o choro. O termo mundo, quando é usado no Novo Testamento de uma maneira negativa, significa que o mundo é um sistema que pensa e age de acordo com os princípios e alvos de Satanás. Saber quem é o adversário é ser inteirado do seu modo de lutar, e isso oferece vantagens incalculáveis ao cristão disposto a vencer o mundo. Então, quando Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele não está falando a respeito do mundo físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristão ele tem uma tendência muitos cristãos, não vou generalizar, tem a tendência de desprezar o mundo físico, né, a criação, de desprezar o próprio corpo. Tem cristãos que não aceitam o seu corpo, que veem ele como algo mau. Não. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, que tudo que Deus criou é bom. E Deus é o criador de todas as coisas. Todas as coisas. Então, o seu corpo, ele é uma maravilha de Deus. Ele foi projetado por Deus. E você tem o dever de cuidar do seu corpo. Você é chamado a cuidar do seu corpo. Não a torná-lo um templo de idolatria, mas a zelar pelo seu corpo. Dentro disso, eu queria contar uma historinha rapidinho para vocês. Uma coisa interessante. Um homem muito influente nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa. Porque ele sempre ouviu falar muito mal do McDonald's. Estou fazendo propaganda contrária, não. Só estou citando a experiência dele, tá, gente? Nem estou dizendo, não vá ao McDonald's. Mas ele se cercou de 3 médicos para que a pesquisa, o documentário que ele queria fazer, não fosse tido como enganador, só por ter um médico. Então, 3 médicos diferentes. E o que ele fez? Ele começou a estabelecer um método que durante um mês ele ia se alimentar café da manhã, no almoço, tarde, janta, só de McDonald's. Ele ia comer todas as comidas do McDonald's, todas, sem exceção. E ele começou, na primeira semana ele tinha engordado 6 quilos. Primeira semana, 6 quilos. Na terceira semana, os médicos pediram, literalmente, pelo amor de Deus, que ele parasse, todos os 3. Porque aquele homem que tinha uma saúde acima da média da dos americanos, estava com sérios problemas de saúde já. Sérios problemas de circulação, sérios problemas que poderiam afetar o coração, sérios problemas. Na terceira semana, ele teve que interromper o documentário que estava projetado para um mês. Porque senão a saúde dele ia chegar a um nível que ia ser irreversível. Ou seja, você é chamado a cuidar do seu corpo. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Não é a alma ou o espírito que é templo, é o corpo. E o corpo deve ser santo. Então, querido, o mundo, a criação, eu vejo pessoas, por exemplo, eu não sei se você é uma dessas, mas se for, que você saia daqui com uma mentalidade nova e diferente, para não fazer isso mais. Nós caminhamos pela cidade todos os dias, e existem aquelas pessoas entregando papel, eu fico até impressionado com a habilidade delas para entregar papel, não sei se você já viu, geralmente é de macumba, é raro não ser de outra coisa, e nós pegamos aquele papel, muitas vezes não lemos, automaticamente já amassamos e jogamos no chão. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo para Deus? Olha, Deus, o que é que eu, como cristão, estou fazendo com a sua criação? Eu estou agredindo a sua criação, ao invés de cumprir o que o texto de Romanos 8 diz, que a natureza está esperando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o que é a natureza esperar a revelação dos filhos de Deus? A redenção. É esperar para ser restaurada através
da atitude dos cristãos. Ecologia não é coisa de Nova Era, nem do Greenpeace. É coisa de cristão. O cristão, ele deve zelar por não jogar lixo no chão. Ele deve começar a aprender a fazer coleta seletiva, separação seletiva do lixo. Ele não deve jogar lixo no chão. Lixo é no lixo. Ele não deve ser um amante de esportes de caça, como muitos são. O cristão tem que ter uma mentalidade de ecologista. Ele deve olhar para a natureza como um dom de Deus. Porque Deus fala através da natureza. O próprio livro de Romanos diz isso. Aquilo que eu posso aprender de Deus é revelado na natureza, diz Romanos 1. Né? Qual que foi a última vez que você olhou para um pôr do sol e sentiu a presença de Deus? Qual que foi a última vez que você olhou para uma plantinha e viu a perfeição de Deus? Né? Talvez, né, já é segundo curso, tem plantas pelo caminho. Não vou dizer essas são artificiais, mas tem plantas pelo caminho onde você vem, você não observa. Os animaizinhos, as aves do céu, tudo é a perfeição de Deus. Tudo é o cuidado de Deus. Tudo é um sistema que funciona perfeitamente. Esse mundo Deus ama. E esse mundo o cristão tem que amar. Qual que é o mundo que o cristão não tem que amar? É o sistema perverso que existe no nosso pensamento, que leva às nossas atitudes. E o que é isso? É viver de acordo com os princípios de Satanás. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. O contexto desse versículo é a confrontação de uma carta que Paulo havia mandado por intermédio de Tito. E os coríntios, todos nós sabemos, eles eram muito carnais. Muito carnais. Eles eram muito carnais. Eles eram tão carnais, irmãos, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Essas duas cartas de Paulo não foram suficientes para trabalhar com o caráter deles. 30 anos depois, chamado Clemente, ele escreveu uma carta. Ele estava em Roma e escreveu uma carta para a igreja de Corinto. E quando você lê essa carta, que foi escrita 30 anos depois dessa segunda carta, você percebe que a igreja de Corinto continuava com os mesmos problemas, com a mesma carnalidade, com a mesma divisão, com a mesma dificuldade de respeitar os líderes espirituais. E Paulo está aqui confrontando os coríntios. E eles estão contristados, eles estão tristes, porque Paulo está falando para eles que eles não devem se portar de uma maneira inconveniente e indecente na ceia. Que eles não devem dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, que eles não devem ter partidos entre si. E Paulo diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está dizendo, olha, vocês estão tristes. Mas que bom que vocês estão tristes, porque vocês vão pensar sobre as coisas que eu estou falando. Sobre essas posturas carnais que vocês têm. Porque vocês vão ter esperança de salvação, então. Porque Deus corrige aqueles que amam. E a disciplina dele é para trazer restauração.
Mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Por quê? Porque o mundo ele trabalha dentro de um sistema de acusar, de perverter, de lançar o sentimento de culpa na pessoa e de tornar a pessoa escrava daquele sentimento. As pessoas elas não conseguem entender como que um cristão consegue perdoar as maiores agruras que lhe são feitas. As pessoas têm essa dificuldade. Aconteceu o caso de uma moça que lá na Irlanda, na época, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, sempre havia muito confronto entre os católicos, aliás, e os protestantes da Irlanda do Norte. Por causa de um velho problema lá no passado. E estava tendo uma reunião num templo protestante, evangélico, e de repente uma bomba foi lançada naquele lugar. Foi uma tragédia que aconteceu em torno de 10 anos atrás, que teve uma repercussão enorme na época. E dezenas de pessoas morreram. E aquele pai e aquela filha estavam ali debaixo dos escombros. E a filha dizendo para ele, filha dele, você imagina, você que é pai, que é mãe, você ali, tentando puxar sua filha, salvar sua filha. Tanta vida para ser vivida, para glorificar a Deus. Uma menina de 14 anos, 15 anos de idade. Ela dizendo, papai, me tira daqui, me ajuda. E ele sem força, sem poder se locomover. Me tira daqui, papai. Eu quero estar com o Senhor, papai. E ele tentando arrastar ela. E então, depois de 2 horas, ela não resistiu e morreu. E ele ficou muito tempo ali ainda vendo a filha morta. O que passava no coração daquele homem? Ele foi resgatado vivo, hospitalizado. E depois de muito tempo, ali no hospital, a imprensa foi liberada para ir para entrevistá-lo. E eles perguntaram, olha, o IRA, que era um grupo terrorista, católico, fundamentalista, se identificou como o autor do crime que matou a sua filha. O que você tem a dizer para eles? E ele disse, para o absurdo daqueles repórteres, eu queria me encontrar com um líder deles, só para dizer que eu amo eles e eu os perdoo. Que não tem nada no meu coração, porque meu Jesus ensinou a perdoar. E sabe, querida, essa atitude desse homem levou a uma das maiores revoluções ali na Irlanda. O IRA acabou. O IRA assinou um acordo a partir daquele momento de desarmamento progressivo. E acabou o IRA. E em 2002, 8 anos depois da tragédia, os irlandeses católicos e protestantes assinaram um acordo de paz. Tanto que você não vê mais ouvir